Olá pessoal, eu fiz um vídeo curto, né, para não sobrecarregar a plataforma, dando prosseguimento à calorimetria, né. Nós vamos dar um pequeno enfoque, né, ou seja, um pequeno foco sobre um tema da calorimetria que se chama capacidade térmica. Preste atenção nessas duas fotos. Na foto de cima eu tenho uma pessoa, né, que está cortando um cano que eu acredito ser de ferro, e abaixo eu tenho água em ponto de ebulição, ou seja, água fervendo. A temperatura do ferro para ficar incandescente é muito maior do que a temperatura da água, né? Mas você pode ver que a pessoa que está lá trabalhando com o ferro, ele não tem nenhuma proteção na mão. Isso significa o seguinte, que as fagulhas que estão atingindo a mão dele não o estão machucando. Ou seja, aqueles fragmentos de ferro incandescente, quando se chocam contra a pele dele, não fazem mal nenhum. Mas o que ele pode sentir é que esteja pinicando. Só que, se você pegar uma gota de água fervendo, que tem uma temperatura bem menor do que a do ferro incandescente, você vai perceber, né, que ela vai fazer um dano muito maior à pele da pessoa do que o próprio ferro. Ou seja, se você pelo menos deixar cair uma gota dessa água fervendo na pele de uma pessoa, e dependendo do tempo de exposição, pode ter até uma queimadura de terceiro grau. E por que isso acontece? Primeiro, a massa, né, do fragmento, ou seja, por que a pessoa não está sentindo ela queimar a pele, né? A massa do fragmento de ferro que está se chocando contra a mão da pessoa é pequena, né? Não é uma massa grande. E outra, o calor específico do ferro é bem menor do que a da água. É muito pequeno. Isso significa o seguinte, que o ferro tem a tendência de ceder calor muito rapidamente, ou seja, ela recebe e cede calor de maneira rápida. Isso significa que só no trajeto dessa fagulha, né, desse fragmento de ferro até a mão da pessoa, o ferro já perdeu a energia térmica, no caso, abaixou sua temperatura por perder energia térmica em forma de calor para o meio externo. Já a água não, a água ela tem um calor específico muito grande. Isso significa que ela demora a fazer essa transferência de energia térmica em forma de calor. Isso significa que a temperatura dela vai se manter muito mais elevada por maior parte de tempo. Ou seja, ela vai manter, no caso, a temperatura elevada por maior tempo, ou seja, por maior período de tempo. Então, o que seria então a capacidade térmica? Capacidade térmica nada mais é a quantidade de calor que o corpo, ao receber, né, aumenta a sua temperatura em 1 grau Celsius. Notem que é bem parecido com o calor específico. Ele é bem parecido com o calor específico. Só que o calor específico ele trabalha por unidade de matéria, ou seja, por unidade de massa. Está trabalhando com 1 grama. Aqui não, estou trabalhando, a capacidade térmica trabalha o corpo em si, né? Então, um outro fator que vai influenciar na capacidade térmica de um corpo vai ser a sua massa e a substância que o compõe, né? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma panela de água e eu tenho uma caneca de alumínio de água, né? Essa caneca de alumínio, eu vou botar metade dela com água e a panela eu vou deixar cheia. Vou botar as duas ao mesmo tempo no fogão, né, no fogo à mesma altura, e vou perguntar qual das duas panelas ou qual das duas situações eu vou ferver a água mais rapidamente. Ou seja, é lógico que se a panela tem mais massa de água, ela vai demorar mais a aquecer, ou seja, a ferver, do que a caneca de água.
Isso significa que a massa está influenciando. Quanto maior a massa, maior a quantidade de energia térmica para ela poder aumentar a sua temperatura. E eu posso obter a capacidade térmica através da relação variação de temperatura, ou variação de calor, ou seja, uma variação de calor dividido pela variação de temperatura. Tá? Essa aqui, a variação de calor, nada mais é do que a quantidade de calor que o corpo está recebendo ou cedendo. Né? Então eu tenho ΔQ como sendo a quantidade de calor, uns nem usam delta, né? Só basta botar o Q, e ΔT, a variação de temperatura. Vamos tentar fixar, né, o conteúdo através de um exemplo. Então aqui eu tenho o seguinte, eu quero determinar a capacidade térmica de um corpo, né, que recebe 30.000 calorias para aumentar sua temperatura de 20 a 65 graus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar os dados que me foram cedidos. Né? Então eu tenho que a quantidade de calor é de 30.000 calorias, 3.000 calorias, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a temperatura final é de 65 graus Celsius. Nós já sabemos, né, visto na aula anterior, que a variação de temperatura é a temperatura final, né, é a temperatura final menos a inicial. Tá? Então, se eu pegar 65 e diminuir 20, subtrair 20, eu vou ter 45 como variação de temperatura. Então, pegando a relação de capacidade térmica, eu vou pegar a quantidade de calor que ele recebeu e dividir pela variação dessa temperatura. E aí eu vou ter 3.000 dividido por 45. Não, isso vai dar uma dízima. Então, achando um valor aproximado, a capacidade térmica deste corpo vai ser de 66,7 calorias por grau Celsius. Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito, porque, né, para não ficar uma coisa muito pesada, e a partir da semana a gente vai tendo aí eu devo postar a atividade relacionada à capacidade térmica e vamos tentar, né, sei lá, se tiver quórum, né, fazer ou seja, uma conferência em tempo real, mas aí vai depender da vontade da turma, ok? Então, saudações, até a próxima.